Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço mais uma vez ao querido pastor que me convidou para trazer a mensagem do culto de hoje. Irmãos, a mensagem que Deus pôs hoje no meu coração está no livro de Juízes, capítulo 6. Livro Juízes, capítulo 6, Antigo Testamento, 7º livro da Bíblia. Gideão, o 6º juiz de Israel. Juízes, capítulo 6. E eu peço aos irmãos que, por favor, deixem a Bíblia aberta nesta página. Irei fazer algumas leituras rápidas dentro do 6º capítulo do livro dos Juízes. Inicialmente vou ler do versículo 1 ao 3 e o versículo 6, e farei as primeiras considerações. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E no versículo 6 agora, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, esta é a primeira leitura que eu faço aqui no capítulo 6. E eu vou contextualizar um pouco para que fique mais fácil o entendimento. Vejam só, Deus havia prometido aos filhos de Israel a terra de Canaã, eles chegaram lá, Josué fez a divisão da terra entre as tribos, depois Josué, já por ter seus dias avançados, morreu, e naquele momento não ficou um sucessor direto seu. Josué foi o profeta sucessor de Moisés, mas ele não deixou um profeta, naquele momento, como seu sucessor. E o povo se organizaram através do governo dos juízes. Então é assim que primeiro nós tivemos os patriarcas, depois o governo do período dos juízes. Bom, uma das ordens que Deus deu ao povo foi que quando eles chegassem na terra que ele havia prometido, o povo tinha que expulsar de lá todos os habitantes que ali estavam. Então, irmãos, a terra de Canaã, ela não estava desabitada, não estava sem ninguém. Lá tinha povos já habitando ali. Mas foi aquela terra que Deus prometeu lá atrás a Abraão. Aquela terra, ela tinha moradores, mas não era aqueles moradores ali que Deus queria, naquela terra, porque aquela terra ele havia prometido a Abraão e aos filhos de Israel. Então, Deus deixou uma ordem clara: olha, quando vocês lá chegarem, expulsem todos os que estão aí, porque a terra é vossa. Aqueles que, por vontade, quiseram sair, saíram. Aqueles que não quiseram sair, saíram na força. Mas, no entanto, aconteceu que desobedeceram a palavra de Deus e muitos daqueles povos que estavam ali não foram expulsos. Significa que Deus mandou eles expulsarem. Quando chegou lá, Josué fez a divisão da herança. Quando eles começaram a tomar posse da terra, aconteceu que muitos povos foram expulsos e eles ficaram naquela terra. E o povo não expulsou tantos outros povos.
ou seja, ficou ali vivendo do lado com o seu inimigo. Então, eles descumpriram a palavra de Deus. Aquela terra era única e exclusivamente para eles, o povo de Deus, e não para aqueles outros povos pagãos que estavam lá. Deus reserva a sua herança para seus filhos. No entanto, o povo não cumpriu. Acontece que eles habitaram lá e muitos inimigos ao lado. E acontece que estes povos inimigos foram a pedra no sapato do povo de Deus. Porque, primeiro, eles não cumpriram o que Deus havia dito lá atrás. O povo, ele não cumpriu. Mas por que o povo não cumpriu? Muitos pensaram assim, mas por que nós devemos conquistar na força uma terra que Deus nos prometeu? Bom, se Deus nos prometeu, é nossa. Então, não precisa que nós lutemos por nada. Muitos pensaram assim. Se Deus deu essa terra para nós, então por que nós temos que expulsar os povos que lá estavam? Só que eles não entendiam, irmãos, que a bênção, ela não só cai do céu, não. Nós temos que ir atrás dela. Aquilo que Deus nos prometeu é nosso, ninguém toma. Agora, você tem que ir atrás. Se Deus te prometeu uma bênção, tome posse dela, segure e vá atrás dela. Não abra mão. Mas, no entanto, o povo não fez isso. Como não expulsaram todos aqueles povos que estavam ali, viviam ao lado com seus inimigos. E acontece aqui no versículo 6, ou melhor, no capítulo 6, versículo 1, que aqui, olha, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A paz, irmã Marise, naquele tempo, era condicionada à obediência. Se o povo obedecesse a Deus, tinha paz. Se o povo não obedecesse, os inimigos invadiam, aqueles inimigos que eles não expulsaram, eles invadiam e acabavam com a paz do povo. Se o povo seguia a Deus, tinha paz. Se o povo não seguia a Deus, não tinha paz. É isto que nós encontramos aqui no livro dos Juízes. A paz era condicionada à obediência, assim como é ainda hoje. Quando estamos em paz com Deus, obedientes, temos paz. Quando, por uma vez ou outra, não cumprimos a palavra de Deus, vem a guerra na nossa vida. Não guerra de espada, de tiro, do que for, mas guerra espiritual, fraqueza espiritual. Então, a paz era a condição. E, no entanto, eles desobedeceram e Deus entregou eles na mão dos midianitas por 7 anos. Imagine só você ali na sua casa, né, plantando, criando com seus filhos e, por 7 anos, viver sob o jugo de outro povo, que você devia ter expulsado antes, mas não fez. Bom, no versículo 2, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então, vejam só, eles estavam lá com medo. O que foi que eles fizeram? Eles, ao invés de buscarem ali a presença de Deus, para que Deus os livrasse da mão dos midianitas, eles preferiram fugir. Fizeram covas, cavaram valas, e lá ficavam escondidos. Ficavam escondidos em cavernas, e faziam ali muros, fortificações. Irmãos, Deus não quer que o seu povo viva escondido, Deus não quer que seu povo viva em covas, em cavernas ou em fortificações. Deus não nos fez para isso. Quando ele deu a terra ao povo, foi para que o povo desfrutasse dela. Era a terra que manava leite e mel, numa linguagem, não é? Era uma terra próspera, uma terra em que se plantando nascia e colhia. Mas, no entanto, eles fugiram com medo, foram para as montanhas, que de lá eles podiam ver os inimigos lá embaixo, né, se aproximando. Mas eles construíram covas, se esconderam em cavernas e em fortificações. Irmãos, nós não devemos perder tempo fugindo. A fuga é a pior coisa, é deixar o mal nos perseguir.
Não devemos fugir de nada, nem naquele tempo, nem hoje. Irmãos, quem tem Deus em seu coração não deve estar se escondendo. Não deve estar procurando o fim, a escuridão. Isso é para os fracos. O povo, ao invés de ter pedido força, fugiu, se escondeu. Bom, e no versículo 3 diz: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E no versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. A riqueza foi dada por Deus. E por que agora o povo estava pobre? Porque não estava seguindo. Porque não deu ouvidos. Lá atrás erraram e não ter expulso aquele povo. Eles procurassem outro lugar para viver. Aquele ali estava reservado. Irmãos, aquilo que é nosso, ninguém deve tomar. Aquilo que Deus nos reservou, e quando nós tomamos posse, ninguém nos toma. No entanto, o povo não creu. Bom, e o povo empobreceu. E eles, notem, só rogaram a Deus no aperto. Quando os amalequitas estavam invadindo, aí sim no versículo 6 eles disseram: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vejam aqui, que eles só clamaram a Deus no aperto. Que geralmente, irmãos, é naquela hora que muitas vezes nos lembramos de Deus, é no aperto, né? Quando a gente está ali na situação difícil, é que lembramos de Deus. No aperto, de todos os sentidos. Aperto, na hora que o sapato começa a apertar no pé, oh meu Deus. É? Bom, no aperto ou não, nós temos que recorrer a Deus. É bom que não seja no aperto. Mas se for no aperto, também Deus nos ouve. Aí eu peço aos irmãos que, por favor, coloquem aí no versículo 11, para fazer a segunda leitura aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Até aqui, irmãos, no versículo 16, mas, por favor, deixem a Bíblia aberta ainda. Bom, o calo já estava apertando lá no povo de Deus. Os inimigos já estavam em cima. Eles já estavam ali cavando as covas para se esconder. E Deus levantou Gideão para liderar aquele povo. Deus levantou Gideão como sexto juiz de Israel. Vamos ver aqui quem era Gideão. Diz aqui que ele estava malhando trigo. Ele era agricultor. E ele estava malhando trigo para salvar dos midianitas. Eu penso na pressa, irmão Vitor, na pressa que ele estava fazendo aquilo, né? Estava ali cuidando do trigo para depois consumir, mas estava ali com medo dos inimigos invadir e tomar. Então, imagino só a pressa que ele estava ali para cuidar no seu serviço.
ele era agricultor. E ele diz aqui que ele era o menor na casa do pai dele, e a casa do pai dele era a menor na tribo de Manassés. Irmãos, quem foi que Deus escolheu para liderar o povo? Foi algum grande chefe militar? Foi algum homem rico, poderoso naquele tempo? Será que foi algum homem valente, de posses, de terras? Não, irmãos. Ele chamou um pobre agricultor que estava lá trabalhando na pressa, com medo de perder o trigo para o inimigo, e Deus chamou o mais pobre. Deus chamou o mais pobre da casa mais pobre. Então, imagine você escolher a pessoa mais pobre da casa mais pobre de toda uma família, da família de Manassés. Foi este homem aqui que Deus o chamou. Irmãos, Deus, Ele não chama os capacitados. Ele capacita aquele que Ele escolhe. Então, Deus, Ele não viu riqueza, Ele não viu poder, Ele não viu influência, Ele não viu inteligência, Ele viu o quê? Um homem potencial para liderar o povo de Deus. Irmãos, é este Deus a que nós servimos. Ele chama pessoas do chão, do pó, para levar o seu ministério. Vê a história de Davi. Quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, para dali ungir o próximo rei de Israel, e Saul ainda governava, o que foi que aconteceu? Jessé passou por frente do profeta todos os seus filhos, guerreiros, homens altos, fortes, que manejavam da espada, Eliabe e os outros irmãos dele, passaram todos eles, menos um. E o profeta disse, por acaso tem algum que ainda não vi? Aí ele disse, tem lá Davi que está cuidando. Ele pegou o mais manso deles, para enfrentar depois o gigante, o mais manso, cuidador de ovelhas. E como eu falei no estudo bíblico aqui, estas semanas passadas, Levi, ele foi escolhido para levar a arca, para cuidar do sacerdócio. E Levi era um assassino. E Levi, junto com seus outros irmãos, vendeu José. Então ele escolheu um pastor pobre de ovelhas como Davi para libertar o seu povo e ser rei. E ele escolheu um assassino para liderar o seu sacerdócio. E aqui ele escolhe um pobre agricultor. Mas qual eram, irmão, as armas que ele tinha? Nenhuma arma física. Diz aqui, olha, então o Senhor olhou para ele no versículo 14 e disse, vai nesta tua força. Irmãos, que força? Qual era a força de Gideão? Qual era a força física de Gideão? Gideão não tinha armas, ele não era homem de guerra. Mas quando Deus diz aqui, vai na tua força, era na fé. Irmãos, se não for pela fé, irmãos, nós não enfrentamos nada. Tem que ser pela fé. A cada desafio que nós enfrentamos, que se não for pela fé, se você parar um minuto e olhar para o tamanho do problema, e olhar para as armas do inimigo, e olhar para a pessoa poderosa, influente que está ali do outro lado, você não enfrenta. Então, se você não fechar os olhos e dizer, eu creio, e você não for pela fé, não adianta. Mas, no entanto, Gideão, irmãos, ele era um homem de pouca fé. Por isso que eu disse que Deus capacitava aqueles que ele escolhe. Olha o que ele diz aqui no versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha aí, ele questionando a Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha, se tu és Deus, ele perguntou assim, se tu és Deus, por que tu deixaste tudo isso acontecer conosco? Irmãos, nós somos seres humanos falhos. Quantas vezes nós já pensamos assim também?
passamos por cada situação e nós dizemos, mas meu Deus, por que tu deixaste eu passar por isso? Por que tu deixaste nós passarmos por isso? Cada situação que nós passamos, de todos os sentidos, viu? E nós dizemos, por que tu deixaste? É como se fosse uma inconformidade, não é? Você não está ali conformado. E olha o que ele disse mais. E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele quis dizer assim, irmãos, de que valeu tudo o que tu fizesse, se foi para tu nos entregar na mão dos outros. Então não valeu nada o que tu fizeste tirando do Egito, e porque, se tu és tão poderoso, deixaste isso acontecer conosco. Foi isso que Gideão disse. E nos entregaste na mão dos inimigos. Irmãos, ele questionou a Deus. Mas veja que a resposta de Deus não foi respondendo a cada indagação dessa. A resposta de Deus está aí no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Ou melhor, irmãos, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Irmãos, em vez de nós pararmos, perdermos tempo questionando Deus, nós devemos pegar o poder que Ele nos deu para enfrentar. Ele disse, não te enviei eu? Nós não podemos questionar. Bom, peço aos irmãos que, por favor, já me encaminhando para o final, coloquem aí no versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortarás do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns e outros disseram, quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Até aqui, irmãos, no versículo 31. Irmãos, sabe qual foi a saída daquele povo? Arrumar a casa. Arrumar a casa. Eles tinham que mudar tudo. Estava tudo errado. Eles estavam perdendo, estava tudo errado. Eles tinham que mudar. E foi aí que a casa começou a ser limpa. Foi o que ele fez. Naquele tempo, o povo de Israel estava adorando Baal, um falso deus, né, que eles criam. E nas casas, na rua, nos altares que tinha lá a estátua de Baal, que era meio homem, meio peixe. E Deus disse, olha, derruba aquele ídolo. Derruba, e no lugar dele, constrói um altar para mim. A casa já começou a ser limpa. Os ídolos já começaram a ser derrubados. O povo estava vendo que Baal não podia fazer nada. Olha o que o pai dele disse. Olha, não derrubaram a estátua de Baal? Ele que o defenda. Ele não é Baal? Então, se ele era Deus mesmo, o próprio Deus Baal deveria ter vingado. Ele não fez, porque ele era falso. O povo estava acreditando em falsidade. Mas Gideão fez isso com medo. Ele derrubou o altar na casa de seu pai. Veja que ele começou pela casa de seu pai. Ele começou a arrumar a casa, olha, ali perto de si.
Então, muitas vezes, para que as coisas deem certo para nós, nós temos que arrumar a nossa casa. Veja que ele derrubou o que estava lá logo no quintal do seu pai. Ele foi contra a própria casa para começar o conserto. Então, muitas coisas em nossa vida dependem de consertarmos primeiro a nossa casa. Ele derrubou o altar de Baal, ele construiu o altar de Deus e ele ofereceu um sacrifício. Está aí, irmãos, as 3 coisas que devemos fazer. Derrubar os altares, tudo aquilo que nos impede hoje de chegar a Deus. Não estou falando só de ídolos, não, de falsos deuses. Tudo aquilo que nos impede de chegar a Deus é como se essa estátua de Baal tivesse ainda de pé. Devemos construir o altar de Deus e devemos oferecer sacrifício, que é fazer a vontade. A pouca fé dele foi com medo. Ele estava com medo dos homens daquela cidade. Por isso que ele fez de noite. Ele foi até ameaçado de morte. Mas aquele que crê em Deus não tem medo, mesmo ameaçado de morte. Como fez Elias lá atrás, com os profetas de Baal. Qual é o Deus verdadeiro? Elias mostrou qual era o Deus verdadeiro. Não devemos ter medo da perseguição. A perseguição, ela está começando. Eu não duvido muito que em breve as igrejas por aí afora, os evangélicos começam a ser achincalhados, perseguidos, as igrejas terem o seu culto perturbado, como ocorreu aí semana passada numa igreja católica, mas é a fé deles. Então, Deus olhe por eles, mas não pode invadir a igreja. Não pode tentar impedir o culto das pessoas. Nós entregamos eles nas mãos de Deus, os católicos. Deus os abençoe e mostre o caminho. Mas nós não podemos permitir invasão. Se invadem lá, o que é que impede que invadam aqui? Então, irmãos, nós não devemos ter medo. Bom, e por fim, eu peço que coloquem aí no versículo 33, e esse é o fim mesmo. 36, e disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só outra vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só hoje o velo fique seco e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia o orvalho. Pode fechar a Bíblia, irmãos. Irmãos, esta parte final foi uma prova. Ele era um homem de pouca fé, medroso, mas foi a quem Deus escolheu. E ele, na hora de enfrentar o inimigo, depois que arrumou sua casa, depois que quebrou lá o altar de Baal, depois que fez o altar de Deus, depois que ofereceu o sacrifício, depois que enfrentou ali os inimigos que queriam matá-lo, agora chegou a hora de enfrentar os midianitas, que lá no começo queriam pegar o seu trigo. E ele duvidou de Deus. Ele disse assim, um velo é pele de ovelha. Matam lá a ovelha, tiram a pele dela, fica aquele velo, o velo. E ele disse, olha, se é para mim ir lá e conquistar, faz uma prova. Se for, fazes cair o orvalho, aquela água à noite, o orvalho, e o velo fique molhado e todo ao seu redor seco. Ele foi lá no outro dia e viu que estava molhado e todo ao redor daquela pele de carneiro seca. Era um sinal que Deus queria que ele fosse. E ele diz, olha, me permitas fazer só mais uma questão. Se for tua vontade mesmo, que o velo fique seco e que todo ao redor fique molhado. O contrário. Novamente foi lá de madrugada no outro dia e viu que estava todo ao redor aqui molhado e aqui o velo estava seco. Por 2 vezes ele questionou a Deus, irmão, como nós muitas vezes fazemos.
nós não devemos questionar a Deus, devemos entender o querer. Mas o verdadeiro crente é aquele que crê em Deus, ele sabe quando é de Deus o mandado. Mesmo Gideão sendo fraco na fé, irmãos, essa história termina com a vitória. Gideão foi lá e com a força de Deus venceu todos aqueles inimigos. E o que é que nós tiramos, irmãos, dessa história? É que mesmo sendo fracos na fé, como era Gideão, que mesmo sendo pobres, ou seja, pessoa de menor importância para a sociedade, Deus não olha os aspectos exteriores, Deus olha o que está no nosso coração. Então, por isso que lá no livro de Hebreus 11, Gideão aparece como um dos heróis da fé. E foi esta história, este exemplo que eu trouxe hoje, irmãos, para a nossa reflexão. Que mesmo sendo fracos ali, como foi Gideão, como seres humanos que somos, mas que nós devemos, mesmo tremendo, devemos enfrentar o inimigo e dizer: eu estou aqui em o nome do Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigado.